Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando essa introdução que eu estou fazendo com vocês sobre direito antidiscriminatório, né? Na aula passada, na primeira aula, eu falei com vocês sobre a diferença entre racismo, preconceito e discriminação. Falei sobre discriminação direta, indireta e positiva. Hoje eu quero aprofundar o debate sobre o racismo, o debate sobre o racismo, os tipos de racismo. Então, eu quero falar com vocês sobre racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural, e além de outros racismos, como racismo ambiental, recreativo, racismo religioso, enfim, vou dar um material aí para vocês estudarem e fazer uma boa introdução a esse direito antidiscriminatório. Beleza? Racismo individual. Qual é o conceito acerca do racismo individual? São aqueles teóricos que consideram o seguinte, que o racismo é uma questão ética, é uma questão psicológica, é uma questão patológica de um indivíduo ou determinado grupo. O que isso significa? Significa que não existe uma sociedade racista, ou não existem instituições racistas. O que existe é um indivíduo racista, um grupo racista. Essa concepção vai dizer, pô, esse cara é um idiota. Então ele está praticando esse racismo porque ele é um doente, né? Enfim, tem uma formação psicológica equivocada, tem um preconceito que é equivocado, como todo preconceito, e por isso que ele pratica essa atitude racista. Então é comum, inclusive, uma pessoa racista diz, mas eu tenho vários amigos negros, né? Essa é uma frase comum. Como é que se combate esse racismo individual? Como é que o ordenamento jurídico combate? Ele combate com sanções jurídicas, né? E ele considera aqueles que são partidários de que o racismo é uma prática individual, que essas sanções são suficientes. Sanções civis, como indenizações, ou sanções penais. Sanções penais, como crime, por exemplo, crime de racismo, Lei 7.716, ou crime de injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza? Existe um outro conceito que se chama racismo institucional, que vai dizer o seguinte, veja, racismo não é uma atitude, não é uma conduta individual, né? Por quê? Porque o racismo ele está incrustado nas instituições, mas ele diz respeito não no que se refere à instituição em si, ele diz respeito ao mau funcionamento das instituições, que geram desvantagens ou privilégios com base na raça. Esse não é o conceito de racismo, né? Que o racismo é uma forma sistemática de discriminação, como a gente viu em uma aula passada, que culmina na existência de desvantagens ou de privilégios para indivíduos de acordo com seu pertencimento ou não a uma raça. Então, o racismo institucional vai dizer, olha, porque essa instituição está funcionando de forma equivocada. Por quê? Porque instituições elas são conduzidas, elas são compostas por grupos raciais específicos que utilizam esses grupos raciais utilizam essas práticas racistas como mecanismos de manutenção de interesses e de privilégios. Então, instituições ocupadas predominantemente por brancos, elas vão utilizar dessa prática racista para afastar os negros dessas instituições e manter os seus privilégios. Nesse ponto, dizem os teóricos do racismo institucional, o poder é um elemento central, né? Porque as práticas de discriminação elas vão refletir a cultura institucional oriunda desses grupos raciais dominantes. Beleza? Então, o poder é fundamental porque ele é através do poder que eu repilo o diferente, a raça diferente, e mantenho os meus privilégios. Essa concepção de racismo institucional não consegue explicar, por exemplo, como uma polícia militar
que é composta predominantemente por pessoas negras, elas praticam, vamos supor que as polícias militares sejam racistas. É uma tese que está aí no jogo, não é minha tese necessariamente, mas a polícia militar, ela pratica esse racismo institucional. Então, como é que o racismo institucional é fruto do mau funcionamento de uma instituição, cujo objetivo é manter seus privilégios, os privilégios de uma raça, se os racistas e aquelas pessoas que sofrem o racismo pertencem à mesma raça, né? Muitas vezes moram nas mesmas comunidades. Então, como explicar a partir desse conceito? E aí surge um outro conceito chamado de racismo estrutural. Racismo estrutural é um conceito mais complexo, que vai dizer o seguinte, veja, o racismo, ele decorre da estrutura social, ele decorre da estrutura de formação da sociedade. Então, indivíduos são racistas, alguns indivíduos são racistas. Algumas instituições são racistas, algumas instituições são racistas. Mas por quê? Vai dizer o racismo estrutural, porque a sociedade é racista. Então, o racismo não é algo, para essa concepção, não é algo necessariamente que é produzido pela instituição, mas apenas é por ela reproduzido. Veja a diferença, o racismo não é produzido, é apenas reproduzido. Então, as instituições, no final das contas, elas reproduzem um padrão que não é da instituição em si, mas da própria ordem social. Então, para o racismo estrutural, para os teóricos do racismo estrutural, o racismo não é uma patologia, o que caracterizaria o racismo individual, e o racismo não é um desarranjo institucional, o que caracterizaria o racismo institucional. O racismo é algo que está na sociedade, de modo que Silvio de Almeida, um grande teórico do racismo estrutural, ele vai dizer que falar sobre racismo é falar sobre teoria social. Ou seja, o racismo não é algo pequeno, incrustado, onde você pode separar da sociedade. A constante formação da teoria social, formação da explicação acerca da formação da sociedade, que desconsidera práticas raciais, que desconsidera o conceito de raça, é isso que faz com que a sociedade seja estruturalmente racista. Nesse sentido, a responsabilidade jurídica, como queria o racismo individual, é importante, claro que é importante, mas não é suficiente. É preciso adotar práticas antirracistas. E é a partir dessa consideração, evidentemente, que editais de concurso da magistratura e do Ministério Público adotaram, além da Defensoria, que já adota há muito tempo, adotaram essa disciplina do direito antidiscriminatório, né? Conscientes de que os membros do Judiciário, do Ministério Público, eles compõem essa sociedade. E então, eles têm comportamentos racistas, às vezes, inclusive, inconscientemente, o que se aproximaria daquela noção de discriminação indireta que a gente viu no outro vídeo. Outras espécies de racismo. Racismo ambiental, né? Racismo ambiental. O racismo ambiental surgiu em 1982, o conceito, né? Surgiu em 1982 nos Estados Unidos, pelo reverendo de uma igreja batista chamado Benjamin Franklin Chaves Jr., em que ele ficou indignado que no estado onde ele morava, um estado de população negra, né, predominantemente negra, e houve uma política da União nos Estados Unidos, né, uma política federal, que começou a querer jogar lixo atômico ou outras espécies de lixo nesse estado. E aí ele considerou que isso era uma prática racista, justamente porque nesse estado a população predominante era de pessoas pertencentes
eram de negros, né, pertencentes a uma raça que não era politicamente influente na sociedade americana. E ele cria esse conceito de racismo ambiental. Então, racismo ambiental envolve uma discriminação na tomada da decisão, na efetivação das normas, na alocação deliberada, que foi a origem, de lixo tóxico e industrial poluente em comunidades vulnerabilizadas. Tem a ver também com o consentimento ou a falta de consentimento público de fatores de riscos à saúde, vida humana em comunidades de cor, enfim, de um modo geral, diz respeito a uma exclusão histórica de pessoas negras dos principais, inclusive, grupos ambientalistas, direções de agências ambientais e órgãos reguladores em matéria ambiental. Isso é o racismo ambiental. O professor Adilson José Moreira propõe uma nova espécie de racismo que tem muita conexão com a questão da liberdade de expressão, que é o racismo recreativo. A ideia do racismo recreativo, que digamos assim, um projeto de dominação, diz ele, que procura promover a reprodução de relações assimétricas, ou seja, desiguais, relações assimétricas de poder desses grupos raciais, por meio de uma política cultural baseada na utilização do humor como expressão e encobrimento da hostilidade racial. Então, é um debate sensível, né, sobre debate acerca do limite do humor, em que se utiliza questões raciais, questões de discriminação, sob a pecha de que é só piada, de que é só humor. Então o professor Adilson José Moreira chama isso de racismo recreativo. Ele cita o exemplo de uma empresa que foi fazer uma festa entre os seus funcionários e alguns dos seus funcionários, numa festa fantasia, eles foram fantasiados de membros da Ku Klux Klan, né, que era aquela associação americana de perseguição de negros americanos, beleza? E, por fim, a última espécie de racismo que eu quero falar para vocês é o racismo religioso. O racismo religioso, que é baseado numa discriminação de acordo a partir da religião que você professa, da crença que o ser humano professa. E eu trago alguns casos, aqui basicamente dois casos, para vocês que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro é o caso de um padre da Igreja Católica, no qual ele fez críticas ao espiritismo e às religiões de matriz africana, alegando que o catolicismo era uma religião superior ao espiritismo e superior às religiões de matriz africana, né? Ao Ministério Público da Bahia ofereceu uma denúncia acusando esse padre de racismo, né? A Lei 7.716 de 89. O STF considerou que não houve crime. Vamos entender aqui a posição do STF, que é interessante para a gente entender em que medida há ou não racismo religioso. A gente sabe que pela Constituição todos têm direito à liberdade religiosa, que é o direito de escolher a própria religião, de fazer inclusive o próprio proselitismo acerca da religião. O proselitismo é aquela atividade de convencimento de que a sua religião é importante, você querer trazer mais integrantes para a sua religião. E aí o STF desenvolveu a seguinte tese: bom, comparações entre religiões não configura por si só racismo. Ou seja, você dizer que uma religião é melhor que a outra não configura por si só o racismo religioso. Então, quando é que não vai haver racismo religioso? Bom, se o pastor ou o padre ele pregar que religiões são desiguais e que uma é inferior à outra, o pastor ou o padre não está numa atividade racista quando ele diz que a sua religião, no caso concreto, o catolicismo, seria superior ao espiritismo, ao Umbanda, Candomblé, religiões de matriz africana. Isso não é racismo, né? Há o direito de dizer que a sua religião que você professa é superior às outras. Se você não considerasse que ela era superior, você não estava nela, né? Então o STF, essa primeira tese.
Segunda tese, pregar que você que considera que o catolicismo é superior, que sua religião é superior, pregar que você tem um dever de ajudar os inferiores para que esses alcancem um nível mais alto de bem-estar e de salvação espiritual, isso também não é racismo. Dizer, ó, minha religião é superior e eu quero que você conheça a minha religião que é superior e abandone a sua. Isso não é uma atitude racista, segundo o Supremo Tribunal Federal. Agora, quando é que vai haver racismo? Nesse mesmo caso que ele discutiu. Bom, se o discurso, se o pregador dessa religião, supostamente superior, esse discurso for de dominação, for de opressão, for de restrição de direitos ou violação da dignidade humana das pessoas integrantes dessas outras religiões, no caso, o espiritismo e as religiões de matriz africana. Então, se for esse discurso de opressão, de violação de direitos, restrição de direitos, então esse discurso é racista, sim. Também, se ficar demonstrado o especial fim de supressão ou da dignidade do diferente. E aí também vamos ter uma atitude racista. Preciso dizer que esse é um debate muito sensível, né? Muito sensível. E no caso concreto, vai haver bastante discricionariedade judicial, vai haver uma certa dose de subjetividade para saber até que ponto um líder religioso dizer que sua religião é superior e que tem que ajudar os inferiores, isso não de certa forma, uma violação da dignidade do outro. Não sei, né? Então, caso concreto talvez seja mais complicado. E um outro caso, que é para finalizar, foi um recurso extraordinário lá do Rio Grande do Sul, que tinha uma lei estadual que impedia o sacrifício de animais, ou seja, uma lei de proteção ao meio ambiente, os animais fazem parte do meio ambiente, proibia o sacrifício de animais pelas religiões de matriz africana. E o STF foi na linha de que isso também poderia configurar um racismo religioso, um preconceito religioso, de modo que ele considerou constitucional toda a lei que permite esse sacrifício de animais por religiões de matriz africana em respeito à liberdade religiosa. Então, nesse ponto específico, nessa ponderação de valores, o Supremo Tribunal Federal considerou que a liberdade religiosa ela deveria preponderar em relação ao meio ambiente, né? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos, onde eu tentei trabalhar com vocês a questão uma introdução ao direito antidiscriminatório. Beleza? Até a próxima. Tchau.